Então, boa tarde, né? Oficialmente, super bem-vinda à nossa live. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito feliz, né? E eu brinco, né, com o nosso amigo em comum, que ele é o Cupido, né? Porque, na verdade, ele me apresentou a você e a Célia. A Célia já tem algum tempinho e agora fiquei feliz, né, em ter você aí também nessa rede. Seja a rede do bem, né? A Célia voltou, essa rede que só nos engrandece, nos fortalece como ser humano, né? Tão bom. Eu vou trazer aqui a Célia para perto da gente, e aí a conversa vai ficando mais fluida. Célia, mandei o convite para você, tá? Ah, agora sim. Bem-vinda! Ah, que bom, que bom. Agora sim, estamos todas juntas. Linda também, Célia. Estava aqui comentando com a Vanessa que nós temos um amigo em comum aqui, nós três, né? Que foi o Cupido que nos uniu. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí na nossa live, né? Digo que ele tem a essência feminina, né? Porque não importa ser questão de gênero, né? A essência é uma outra coisa, né? Está falando do acolher, né? Da acolhida feminina. Muito bem-vindas as duas. Eu vou pedir que cada uma se apresente, tá? Fale um pouquinho da sua história. E já vou começar fazendo uma pergunta, porque aí depois que vocês se apresentarem, a gente já engrena aí na nossa conversa, tá bom? Queria falar um pouco, já para começar, no processo de esclarecimento, né? E derrubar alguns mitos. O que é ansiedade, o que é a depressão? Muitos dizem que elas estão de mãos dadas, né? E é uma corrente que diz que, na verdade, são transtornos que têm características opostas. Então, seria importante a gente falar um pouquinho sobre isso e também mostrar, dizer se a depressão e a ansiedade elas podem coexistir. Tá? Vamos começar aquecendo um pouco, falando sobre isso, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, ok? Quem quiser começar primeiro, fique à vontade. Pode começar, Vanessa. Vamos lá. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Sei que o pessoal está entrando também ainda aí. Um prazer falar, né, com Patrícia e Célia e com todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder trazer essa pauta. Falar sobre saúde mental ainda é um tabu para muita gente, né? E eu acho que quando a gente tem a oportunidade e quase um compromisso, né, ético, moral, para realmente levantar essa bandeira e mostrar que a gente é muito além, né, de qualquer vulnerabilidade ou desequilíbrio que a gente possa passar em algum momento da nossa vida. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem para mim, assim, que eu acho que é importante para a gente falar sobre, né, aquilo que dói, aquilo que incomoda. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade de estar aqui. O pessoal está falando que a minha voz está baixa, é isso mesmo? Está um pouquinho baixa, é isso. Tenta aumentar aí um pouquinho. Deixa eu colocar no máximo. Eu vou talvez botar o fone, talvez para melhorar. Sim. Me sinalizem aqui, porque eu vou tentar botar o fone enquanto isso. Então, prazer, para quem não me conhece, eu sou Vanessa, eu sou psicóloga. A minha trajetória profissional, ela foi um pouco diferente, né? Eu não venho da clínica por origem, né? Apesar de ter sido, né, uma grande paixão na faculdade, a minha carreira se desenvolveu no ambiente corporativo. Deixa eu só colocar o fone aqui e ver se melhorar. Melhorou? Ah, melhorou bastante. Pronto, então Ótimo. Pronto, então vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Vanessa, como eu falei, e a minha trajetória profissional, ela começa dentro do ambiente corporativo, né? Então, eu trabalhei por muitos anos em grandes organizações e, em paralelo, né, a psicologia clínica ela veio e em 2019 eu decidi embarcar nesse sonho que era realmente me dedicar à psicologia clínica. Então, de lá para cá tem sido realmente uma satisfação e, ao mesmo tempo, né, um grande compromisso em poder compartilhar, né, de tantas histórias, de tantas dores, né, e ser um apoio aí efetivo para aqueles clientes que estão comigo.
E independente disso, né, de poder compartilhar conteúdos sobre saúde mental, sobre a psicologia, para que a gente possa cada vez mais aproximar as pessoas desse tema, que eu acho que é importante, é uma missão, né, que eu me coloco ali, eu me proponho a realmente trazer assuntos para a gente poder discutir sobre isso. Sou mãe, sou esposa, sou filha, flamenguista, adoro um futebol, tenho os meus momentos ali de lazer também. Eu acho que é importante a gente mostrar também que tem um ser humano, além de um profissional, né? E essa é um pouquinho da minha história. A gente vai conversar ainda um pouco mais, mas em resumo a isso é um pouquinho também de mim. Bacana. Bom, Gratidão, Vanessa, muito bom. Tem uma similaridade com você também. Eu também venho do mundo corporativo e estou me formando em psicologia no próximo ano. A Célia me conhece bem, acompanhou a minha trajetória lá de trás. Célia foi minha terapeuta, aliás, super recomendo também. Que legal. E que bom, né? Que a vida nos conectou, né? Que bom que tem uma energia aqui, né? Que vai vibrando lá no alto, uma energia boa, né? Sim, sempre pensar que existe a oportunidade de recomeçar. Eu acho que esse é um ponto, né? Apesar de ter mais de 10 anos de formada, você poder, né, encerrar ciclos e começar novos ciclos, é sempre um prazer, é uma oportunidade, que desafios, né, fazem parte. Então, um pouquinho aí da minha história para vocês. Parabéns pela sua jornada, parabéns. Obrigada. Célia, você agora conta um pouquinho da sua história. Já te apresentei, eu já te introduzi como minha ex-terapeuta. Só não continuou a ser porque ela virou minha amiga e não veio mais. Então, sou mestre em Psicologia Social pela Universidade Gama Filho. Tenho uma formação em análise transacional, que é uma abordagem mais direta com clientes, que tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com os meus valores, crenças. Fiz também psicologia hospitalar, que é uma área que eu gosto muito. E tenho outras formações também, fiz teatro profissional, fiz canto, fiz a escola de dança da Angel Viana. Então, assim, tenho uma formação bem eclética, formação holística de base pela Unipaz, onde eu ministro o curso de hipnose, e fiz pós em neurociências pelo IPUB, sou hipnoterapeuta, casada, tenho um filho de 25 anos, uma cachorrinha, Cocker, que chama Mel, que fez 15 anos sábado passado. E a minha trajetória dentro da psicologia, relembrando, e até numa sessão com uma cliente, né, ela estava buscando a questão da vocação, e eu também fui me lembrando da minha. Então, eu sempre fui aquela pessoa que gostei de acolher, de escutar, sempre tive aquele acolhimento das pessoas. Às vezes, na sala de aula, o professor pedia, fulano está chorando, bota a Célia lá do lado e tal. E a vida acabou me levando para isso. Eu fiz terapia na minha adolescência, isso foi muito bom para o processo de autoconhecimento. E ali, então, eu decidi fazer a formação e já fui mesmo para a área clínica, que é a área que eu me identifico bem. Gosto muito da psicologia hospitalar, mas eu fiquei só um tempo. Quem sabe, mais para frente, eu posso retornar. Então, é isso. Fico grata também pelo convite, Patrícia, estar aqui com vocês, falando sobre esses temas tão importantes nas nossas vidas. Temas que são também tabu, né? Falar de morte, falar de suicídio. E a gente está no momento, graças a Deus também com a nossa tecnologia, que a gente pode hoje atingir muito mais pessoas e poder falar mais sobre esse tema. E esse pode abranger mais pessoas. Exatamente. Bem-vinda mais uma vez, Célia. Parabéns aí pela sua trajetória linda também. Muito feliz com a sua presença. Eu queria que vocês... Vou voltar então para a Vanessa, né? Para seguir aqui uma ordem. Vamos trazer então esse esclarecimento, né? Sobre o que é efetivamente a depressão, o que é efetivamente a ansiedade e quais são as principais características, né? E trazer também esse entendimento
de que esses dois transtornos, eles existem isoladamente ou eles podem sim coexistir? Sim, Começa eles então. podem, né? Eles podem sim coexistir. São primos próximos, eu diria dessa forma, né? É claro que você pode ter alguém, talvez, com um transtorno, né, de humor, da depressão, e não apresentar, talvez, ansiedade e vice-versa, tá? Mas, no geral, eles andam muito próximos uns aos outros, tá? Então, a ansiedade, se a gente pudesse trazer numa linguagem mais simples, a gente poderia dizer que a ansiedade é algo natural do nosso, né, organismo, uma resposta natural para que a gente possa agir de maneira instintiva, como, por exemplo, levantar para comer, para você tomar banho, para trabalhar. Você depende da ansiedade, né, para você, na verdade, sobreviver. Isso quando a gente fala, né, de ansiedade desde lá dos primórdios, quando a gente precisava sair para caçar, para sobreviver, conviver, né, numa comunidade ainda muito primitiva, mas isso já era uma realidade. O ponto, quando a gente olha realmente para a ansiedade como algo disfuncional, é quando ela começa a atrapalhar, vamos dizer assim, a vida cotidiana da pessoa, né? Então, ela se mantém num estado de alerta constante e não consegue voltar a uma zona de equilíbrio, tá? Então, eu acho que esse é o ponto de diferença, porque, por exemplo, você pode ter uma prova amanhã, né? Quem é que não fica ansioso quando vai fazer uma prova? A maioria das pessoas se sentem, né? Porque estão sendo avaliadas, porque esperam ter um bom resultado, estão sendo avaliadas pelo seu desempenho. Então, pode ser que numa noite anterior você se sinta um pouco confortável, talvez não durma tão bem, mas vai fazer aquela prova no dia seguinte, a ansiedade vai chegar a um estágio, né, ali, né, vamos dizer assim, ainda controlável, e depois a ansiedade ela vai tender, né, a voltar a uma normalidade. Pegando esse mesmo exemplo da prova, o que vai acontecer com uma pessoa que tem uma ansiedade mais disfuncional, que a gente vai considerar um transtorno e ele tem inúmeras características, né, e diferentes transtornos de ansiedade, tá? Então, por exemplo, a pessoa então ela vai fazer essa prova, então ela não dorme, ela come compulsivamente, ela pode não fazer a prova. Então, você percebe que existe uma diferença entre um estado normal de ansiedade e uma ansiedade que já é considerada mais disfuncional, tá? Então, acho que esse é um ponto. Célia, quer complementar alguma coisa? Só para complementar, no sentido de que, às vezes, a ansiedade, conforme ela for se generalizando, se intensificando, ela pode levar para uma fobia e desencadear outros aspectos, até levar à depressão, né? Como você falou, são primos, estão interligados. Sim. E se você tem uma ansiedade normal no dia a dia, é um aspecto. Mas se ela já está de uma forma crônica na sua vida e atrapalhando a sua forma de viver, é importante ser diagnosticado e tratado, porque a gente tende a dar atenção quando você tem uma dor física. Então, você pega e vai ao médico, faz o exame. Esses aspectos, depressão, ansiedade, entre outros, acabam sendo negligenciados. Às vezes, a própria pessoa ou a família, o ambiente em que a pessoa está. Então, eu já escutei, por exemplo, comentários de uma pessoa que ficou viúva, de outro colega falar, nossa, ela não para de chorar. E, claro, está passando por um momento de luto, pode entrar mesmo numa depressão, por um período é normal esse choro, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade também, porque às vezes se espelha coisas da gente, e a gente procura não enxergar, às vezes, dentro do ambiente familiar ou do trabalho, né? Você que vem dessa área corporativa, seria interessante que as empresas ficassem atentas a isso, porque para ela também é importante o funcionário estar com saúde trabalhando ali no dia a dia. E do que ele doente em casa, né? Sim. Antes que chegue em algo mais crítico, ter a prevenção, ter o diagnóstico, ter o tratamento adequado. Sim, como até você comentou, Célia, assim, a gente, né, talvez venha falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas o próprio cenário da pandemia começa, né, olhando pela perspectiva positiva, as empresas começam a olhar, né, de uma forma mais estruturada para as questões de saúde mental. Claro, ainda é uma agenda muito tímida, que depende muito mais da iniciativa de cada empresa do que, por exemplo, um plano estratégico estruturado com uma pauta do governo. Aí uma outra questão que a gente, né, talvez não consiga, de alguma maneira, aprofundar.
mas as empresas já começam a olhar para isso, já não com uma agenda tão distante assim da realidade. Mas mesmo assim, a gente está falando de um cenário pandêmico de 1 ano e meio, é muito recente. A gente fala de burnout, a gente fala de tantos outros transtornos, né? O burnout ainda não é considerado, né, dentro da CID, por exemplo, como uma doença, né, psiquiátrica, mas ela tem desdobramentos muito severos na vida do sujeito que compromete realmente a sua vida social, pessoal, o seu bem-estar. Então, é algo que realmente precisa ser considerado e olhado com muito carinho, porque a depressão, né, ela é considerada realmente o mal do século, provavelmente a doença mais incapacitante daqui a 10 anos, a gente não está falando de um tempo. Então, é um ponto aí de atenção não somente para a gente enquanto profissional de saúde, para as famílias, para a sociedade como um todo e as empresas também, né? Que eu acho que é uma agenda emergencial que precisa realmente ser considerada. Essencial. Falando sobre os sintomas, essencial, Patrícia, é real. E aí, falando um pouquinho dos sintomas que você até perguntou, né? Claro que cada pessoa vai apresentar uma sintomatologia diferente. Mas, no geral, quando a gente pensa na ansiedade, o que acontece? As pessoas têm falta de ar, né? Apresentam falta de ar, apresentam dificuldade para dormir, ficam, né, no estado de ansiedade, né, no estado de alerta mais pleno. Então, faz com que a pessoa esteja o tempo todo com aquela sensação de estar conectada, de que algo vai acontecer a qualquer momento, né? Então, deixa ela no estado de vigília, né, muito mais intenso. Então, esses podem ser alguns dos sintomas, claro, de novo, com todo cuidado para falar sobre isso, porque cada sujeito, cada pessoa apresenta a sua individualidade e um sintoma, né, associado ali a talvez ao momento em que ela passa ou até mesmo uma resposta, né, muito particular que o corpo acaba apresentando. Importantíssimo. A pessoa pode ter vários graus, vamos colocar assim, né, vários níveis de ansiedade, a ponto de, por exemplo, ter uma super sudorese, a pessoa fica pingando de suor, né? Ou dá um branco, a pessoa esquece, está numa prova, por exemplo, numa entrevista de trabalho, e também aquela coisa de tremer as mãos, né? Às vezes, ou fica, né? E a pessoa paralisa, né? Em alguns momentos ela realmente paralisa. Então, vamos trazer aqui uma questão importante, né? Aliás, vocês trouxeram inúmeras questões essenciais, né, dentro desse tema. Então, eu vou pensar aqui algumas coisas, tá? Que a ansiedade, em algum momento, ela pode também levar à depressão, né? Isso é uma coisa importante. E esse movimento também da ansiedade, essa aceleração de projeção de futuro na tela mental o tempo todo, né? E normalmente é uma projeção negativa, catastrófica, né? Assim, cavaleiros do apocalipse chegando, né? E o que a gente sente, e eu vou falar muito assim, de uma questão pessoal, né? De ter um filho em casa de 23 anos que está se formando na faculdade, está fazendo estágio, e ninguém tem mobilidade trabalhando em casa, é a tela do computador, do celular, e é aquele tempo que é um outro tempo, né? É um tempo que está numa outra dimensão, né? Tenho que, preciso, tenho, não posso falhar, é uma coisa que mexe com a cabeça de qualquer um, né? E aí, trazendo essa fala da Vanessa, a Célia também comentou um pouco sobre isso, imagina no ambiente organizacional, né? Imagina, assim, no universo feminino em que a mulher, que já empilhava todos os pratinhos o tempo todo, tem que dar conta de si, né? Que é o que normalmente fica por último. O eu estou depois de tudo, o eu está depois da planilha, do atendimento ao cliente, da necessidade do filho, as aulas do filho foram suspensas, está estudando em casa, então tem que ser professora, tem que ser pedagoga, tem que ser, enfim, né? Tudo isso que a gente já sabe. E os indicadores só aumentam, né, de transtornos mentais. Hoje o Brasil ocupa aí um dos maiores lugares, nos primeiros lugares no ranking, em termos de transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. E este é o cenário. E a gente precisa trabalhar esse eu, né, trabalhar esse ser, né, dentro deste contexto. E a depressão,
né, me corrijam se eu estiver errada, né? É o desistir, né? Enquanto a ansiedade faz você acelerar, na depressão eu prefiro, para não me frustrar, eu prefiro desistir. E aí eu paraliso, né? Quer comentar, Célia? Porque se a ansiedade, a pessoa vive no futuro. É a preocupação de algo que talvez nem vai acontecer, mas como ele fica imaginando e o cérebro não diferencia imaginação de realidade, por exemplo, se eu pedir para você, imagine um limão sendo espremido na sua boca agora. Sinta esse limão ali sendo espremido. Aí você pode começar a salivar. E não tem limão nenhum. É mais ou menos assim para a gente poder mostrar o que acontece com a pessoa com ansiedade. E o depressivo, ele vive no passado. Essa é a diferença. Perfeito. Então, o que nós estamos dizendo aqui é da necessidade de viver este momento, né? É o tempo do agora. E que parece ser muito fácil, né? Só que para muitas pessoas não é. E como é que a gente consegue... vocês duas trouxeram muito essa fala, né? É normal até certo ponto. Eu vou fazer uma prova amanhã, eu tenho um trabalho para entregar, então eu fico ansiosa, né? Minha pressão pode, no meu caso, por exemplo, né? A pressão cai um pouquinho, eu posso começar a suar um pouco mais, mas entreguei, vamos embora, vida que segue, vou assistir meu jogo do Flamengo, vou meditar, vou assistir série na Netflix, bom, foi pontual, né? Se isso persistir, se esse movimento se alongar, tem algo errado. E aí eu quero partir deste ponto para trazer duas questões, né? Dizer, fulano está deprimido, ele está deprimindo. Para mim, isso é um dos grandes erros que a gente pode cometer, porque depressão é algo muito sério. Quando, na verdade, a pessoa pode estar simplesmente triste por alguma coisa. Então, derrubar um pouco isso, né? Como se depressão fosse algo qualquer. Eu perdi 2 pessoas na minha família, né? E Célia é consteladora, eu acabei de me formar, acho que Vanessa também é consteladora, né, Vanessa? Uhum. Então, assim, trazendo esse caso particular, porque me mobilizou muito, né? Eu tive uma prima, que era uma prima muito querida, que tirou a própria vida dentro de uma clínica psiquiátrica no dia do aniversário de 1 ano do meu filho. E ela tinha tentado, né, tirar a própria vida várias vezes, até que ela conseguiu. E eu lembro muito de uma fala dela, que era o seguinte: prima, o meu tempo é diferente do seu. Hoje, depois de anos e anos, né, 22 anos da morte dela, eu consigo entender o que ela quis dizer. Ela estava parada num tempo que era um tempo só dela, um tempo psíquico no qual ela não conseguia ter forças para seguir em frente. E ela se matou. Anos depois, a mãe dela, minha tia, irmã da minha avó materna, começou a comentar com o marido de que ela estava triste, muito triste, estou deprimido, e ninguém levou muito a sério. Não estou aqui colocando responsabilidade em cima de ninguém, porque a nossa tendência é essa, é achar que a pessoa está reclamando, que não é uma bobagem. E ela chegou aí ao médico, foi medicada, não tomou os medicamentos. Um belo dia ela fez um bilhete de despedida, deixou lá para o filho mais novo, tomou café com meu tio e ingeriu um inseticida. Um negócio. Uhum. Um negócio. E ela se despediu e acabou. Então, assim, vamos trazer um pouco essa reflexão, né, do quanto que a gente precisa levar a sério, em que momento a gente tem que dar atenção. Vocês já trouxeram algumas características que é importante, né? Ainda mais num momento como esse, as pessoas estão perdendo emprego, né? Casais estão se desfazendo, as pessoas estão cada vez mais à flor da pele, crianças com problema nas... Bom, é um contexto muito difícil, complexo, né? Pessoas doentes, morrendo, e a Covid, entre outras doenças, porque a gente, né, se fosse só a Covid, claro, já seria difícil demais, mas tem todo o resto, né? O mundo não parou por conta disso, né? Então, trazer um pouco isso.
Que escuta é essa que a gente precisa fazer? Quando eu estou me sentindo passando, né, daquele limite, rompendo aquela fronteira de algo que pode parecer normal, quando eu devo pedir ajuda, né, isso é super importante, e trazer essa questão também, já vou emendar, porque aí vai fluindo mais. Em que momento é importante, qual a importância dessa sintonia, sincronia entre a clínica psicológica e a psiquiatria? Estou trazendo esse ponto porque nem todo psicólogo, né, indica a medicação. Em que momento é necessário trabalhar em conjunto? Agora a bola está com vocês. Patrícia, acho que você trouxe algumas informações bem importantes para a gente falar, que eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa dados recentes agora saíram de que o Brasil, de fato, lidera o ranking de depressão e ansiedade na pandemia. Na sequência vem Israel e Estados Unidos. Então, assim, é um tema de suma importância para a gente falar, é sensível, é tabu, porque falar sobre morte não é da nossa cultura. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Isso é dados da Organização Mundial de Saúde. A gente está falando de uma das principais causas de morte no mundo. E a gente não fala sobre essa pauta. Então, um primeiro ponto super importante para a gente abordar. O Brasil lidera o ranking de depressão e ansiedade no mundo, na pandemia. Tá? A gente já vinha de um histórico bastante agressivo, né, em ansiedade e depressão, e com a pandemia isso se tornou ainda mais grave para a nossa realidade. Um outro ponto que você traz, que infelizmente foi uma realidade na sua família, e livre de julgamento, né? Acho que aqui a gente não está para isso, é para levar informação, porque a educação, ela transborda, né, barreiras que são invisíveis. Então, a gente precisa levar o acesso às pessoas em uma série de questões. Mas as pessoas que elas tentam, né, contra a vida, que chegam a, de fato, então, concretizar, né, o ato suicida, a gente está falando de a cada 10 tentativas, 9 poderiam ser evitadas. Ou seja, essas pessoas, elas sinalizaram em algum momento que elas estavam passando por alguma dificuldade. Então, achar que depressão é frescura, que qualquer tipo de transtorno, tá, mental é besteira, é fragilidade, é algo do tipo, eu até fiz um post há um tempo sobre isso, não é coisa de Deus, é falta de religião, é falta de louça para lavar, e isso é um julgamento tão equivocado, porque essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela não sabe muitas vezes como pedir, mas ela tá ali, ó, esperando um olhar, um acolhimento. Na dúvida, pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque você tá se conectando de uma maneira empática com essa pessoa, sem invadir o espaço dela, mas demonstrando um real interesse genuíno com a vida dela, né? Então, eu acho que quando você traz, você estava bastante atenta com a sua fala, para fazer um link com todos esses pontos, porque a depressão, ela não é frescura, ela é a base de muitos transtornos, geralmente ela tem comorbidades, né? Você vai falar de uma depressão com ansiedade, uma depressão com um transtorno bipolar, enfim, aí a gente, né, poderia entrar numa série de questões aqui para serem discutidas, mas de pensar que a depressão não é aquela coisa assim, ai, tô deprimida, eu acordei hoje, o dia tá nublado, eu não vou pra praia, eu tô deprimido. Não, a depressão é um estado de humor alterado. O que isso quer dizer, tá? A pessoa, ela talvez tenha tentado por tanto tempo ser perfeita ou se moldar em padrões, às vezes inatingíveis, que ela mesma colocou como meta. Então chega um momento que é como se o cérebro fizesse assim, vamos apagar essa luz, porque não dá para continuar nesse padrão que você estava. Então precisa dar uma desacelerada, só que o corpo está emitindo um sinal que ela mentalmente não consegue responder. Então, esse é um ponto que eu acho que, né, assim, eu procuro trazer uma linguagem muito próxima, e acho que vocês também aqui pela fala, Perfeito. Porque eu acho que o objetivo é as pessoas realmente prestarem atenção, porque isso não é besteira, isso não é fragilidade. Eu acho que em muitas situações, eu até trouxe exemplo disso numa outra live que a gente falou sobre emoções, enfim, né?
a gente tende a procurar, por exemplo, quero emagrecer, eu vou no endócrino, eu vou numa nutricionista, eu quero, de repente, fazer um trabalho personalizado de atividade física, eu procuro um personal e que tá tudo certo com isso. Mas quando a gente tem algo de ordem emocional, porque se eu for fazer um raio-x, eu não vou conseguir descobrir se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma ansiedade. É uma série de sintomas, uma série de questões, é multifatorial, muitas vezes, né? Quando a gente fala de depressão e tantos outros transtornos, que você de fato não vai conseguir fazer um exame ou fazer um raio-x e ter um diagnóstico. Então você precisa também buscar a ajuda de um profissional especializado, e esse profissional é o ou a psicóloga, e como você disse, o psiquiatra ou a psiquiatra, ele vai fazer um trabalho em parceria, porque a medicação, em muitos casos, ela é necessária. Porque às vezes, né, somente com a psicoterapia, por exemplo, os sintomas eles estão em descompasso tão grande que você precisa ajudar essa pessoa a voltar a uma condição para que ela possa olhar para as questões que ela precisa trabalhar. Então, isso é um ponto, né, importante. Assim, nem o psicólogo pode achar que sozinho ele vai trabalhar, porque existe, né, uma equipe multiprofissional, né, de uma série de conhecimentos ali associados, assim como o psiquiatra também, né? Ele deve indicar o uso da psicoterapia, porque você vai usar a medicação para amenizar ali os sintomas, mas com a psicoterapia você vai mergulhar naquela questão para entender e ajudar essa pessoa a buscar as estratégias de enfrentamento. Que eu acho que esse é o ponto, né? Que a gente não tem que ter briga entre um e entre outro. É não achar também que é besteira, que vai passar. Pode passar sim, cada pessoa vai enfrentar a situação de uma maneira diferente. Talvez para você, Patrícia, uma determinada dor, um determinado sofrimento pode ser muito severo, que para mim pode ser algo irrelevante. Eu até vou sentir uma dor, mas eu vou passar de uma forma mais tranquila. E isso, eu acho que a gente precisa começar a respeitar sem julgamento, que eu acho que foi um ponto que você também falou, de que assim, a dor do outro é única para ele. Eu não posso sentir a dor dele, mas incentivar a buscar ajuda, incentivar a olhar para isso de uma forma profissional é necessário, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, significa que você tentou de várias maneiras. Muito pelo contrário, agora... né? Exato, porque fazer terapia não é para qualquer um, não, gente. Não é, difícil. É lidar com cada monstrinho que tá dentro de você, que você nem imagina que ele tá lá. Mas ele dorme com você todos os dias. Mas tem que acolher esses monstrinhos, né? Perfeito. Senão eles vão ficar lá o tempo todo, oi, tô aqui, olha pra mim, né? Agarra o monstrinho, acolhe, para você poder entrar aí numa jornada, né, de cura, de transformação. Né? Vou deixar agora a Célia falar. Célia, obrigada, Vanessa. Excelente, excelente. Obrigada, Patrícia, por você compartilhar o que aconteceu. Isso humaniza, você toca num aspecto de não sei se é assistente social ou psicóloga americana, o nome dela é Brené Brown, ela fala do poder da vulnerabilidade. Excelente, excelente. Maravilhosa. Assim, nós somos perfeitamente imperfeitos, nós falhamos, isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento. Perfeito. E no caso da depressão, ela também pode ter um aspecto neurofisiológico, uma questão dos neurohormônios, que ela pode também ter um aspecto genético, além de fatores ambientais, da sua personalidade também. São N fatores influenciando. Então, a gente precisa de uma equipe mesmo, multiprofissional, para trabalhar em conjunto. São tratamentos coadjuvantes. Sim. Então, a gente trabalha com e não contra. Perfeito. Todo mundo valorizando todas as áreas, porque para o depressivo também é interessante que ele saia do sedentarismo e vá fazer exercício físico. Existem dietas, né? Se você retira açúcar, gordura, que também faz uma outra produção no seu organismo, que vai te dar mais energia. Fazer um tratamento junto com o psiquiatra, a pessoa precisa, naquele período, de uma medicação, sendo orientada pelo psiquiatra, e só pode ser mexida com o consentimento do psiquiatra, porque às vezes a pessoa acha, melhorei,
e por conta própria, infelizmente isso acontece muito, vai tirando a medicação. E aí dá um problema, a pessoa vai lá para o fundo do poço de novo, né? Porque a parte neuroquímica do organismo fica totalmente desestabilizada, a pessoa pode ter uma piora bem significativa, então é importante que ela leve em consideração que o psiquiatra vai falando, vai tá vendo, né? A pessoa está melhorando, ele pode ir tirando pouco a pouco a medicação e a pessoa vai dando um feedback. Ó, fiquei bem, ó, não fiquei bem, não. Então, não está no momento ainda de tirar. Então, você vai acompanhando e fazendo essas mudanças gradativamente. E são recursos que o nosso mundo oferece para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida. Não é, as pessoas podem ter até preconceito com medicação, mas muitas vezes elas salvam vidas. Né? Perfeito. Perfeito. Então, é preciso que a gente fique atento aos sintomas, o autoconhecimento é importante. Então, eu dormia bem, agora eu não estou dormindo, eu comia normal, agora eu não estou comendo demais, não dormia normal, agora estou dormindo demais. Então, existem alguns sintomas que nos ajudam a identificar. E se essa tristeza, por exemplo, com relação à depressão, se ela está se prolongando muito, né, além do que a gente acha como normal, e tem o feedback das pessoas que estão conosco também, que às vezes podem estar também observando e falando conosco, né, dando alguns conselhos. Olha, eu estou percebendo você mais assim, mais assado. Então, até pela forma de vestir, né? De repente a pessoa que tomava banho diariamente não toma, que é algo comum na nossa cultura no Brasil. Já não está mais escovando os dentes, já não penteia mais os cabelos. Então, são aspectos que a pessoa começa a se desinteressar pela vida, ter uma desesperança. Então, e saber que são ciclos, né? A natureza mostra isso, né? Então, tem verão, tem outono, tem inverno e tem primavera. É o que a gente está vivendo aqui. A questão da impermanência. Fica redundante a gente falar para uma pessoa que tem ideação suicida ou um depressivo, ou tem ansiedade, olha, é uma fase, vai passar. Geralmente eles não gostam, né? Essa frase não traz um bom impacto. O melhor é acolher sem julgar. Mas, na verdade, a vida é isso, é cíclica. Tudo é impermanente. Você está bem, vai passar, você está mal, vai passar. Exato. Então, o presente, o próprio nome já diz, é um presente, é um momento para a gente poder trabalhar, independente do que aconteceu no seu passado, você sobreviveu hoje, de que forma você quer construir o seu futuro. Perfeito. Até se vem uma depressão, se vem uma ansiedade, o que esses acontecimentos trazem de ensinamento para você? Perfeito. Uma oportunidade de rever valores, crenças. Às vezes a pessoa está tendo uma vida que está trabalhando demais. Talvez é melhor diminuir. Então, já atendi pessoas que tinham 3 trabalhos. Um trabalhava de sábado, só tinha o domingo livre. Mas era assim o dia inteiro. Então, estava num nível de estresse bem elevado, que aí poderia depois desencadear uma doença ou uma morte. Sim. E aí a pessoa teria que conversar com a família, que ia diminuir a questão financeira, e se preparando, e saiu de um dos empregos para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, todas as situações, como dizia o Viktor Frankl, né, tudo é uma questão de você também identificar o que essa situação está trazendo de aprendizado para você, para toda a família, para todas as pessoas que estão envolvidas, né? Porque a gente não vive sozinho. Então, estamos todos conectados, tenhamos consciência disso ou não. Perfeito. E uma coisa que acontece, fulano lá cometeu um suicídio, não tem nada a ver com aquilo, temos sim. Uhum. Tudo isso acaba reverberando em todos nós. Claro. Perfeito, 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 Célia, ótimo. E associado a isso, né, Célia e Patrícia, né, eu acho que a gente tem aí a pandemia que acaba por trazer, né, um luto
por tempo indeterminado, né? Exato, E as pessoas exato. tendem a achar que o luto, né, é somente no momento ali de, né, falecimento de algum ente querido. E não, a gente passa pelo luto em diferentes fases na nossa vida. E a Exato. pandemia, ela veio para mexer com isso tudo, porque foram projetos que, né, de repente pararam ou se realmente foram interrompidos. Pessoas que perderam, sim, entes queridos e não puderam, de alguma maneira, vivenciar aquele momento, né, de ruptura, né, de desprendimento, de despedida. A impossibilidade de ir e vir, porque a gente ficou num período, né, de isolamento. Pessoas que não puderam, eu, por exemplo, fiquei muito tempo sem ver meus pais, porque o meu medo, né, de que acontecesse algo com eles por minha causa era muito grande. Então, assim, da mesma forma que eu vivenciei isso, para tantas outras pessoas isso também é uma realidade. Tá travando para vocês? Não, para mim não. Não? Ah, então tá, que para mim também não tá. Então, e aí conecta um pouco também com o que a Patrícia falou, porque a gente vinha num ritmo, né? A nossa sociedade, ela vem, né, pós-modernidade, numa vida very crazy, né? Onde a gente precisa fazer tudo, a gente tem que atingir um padrão estético, né? Maravilhoso, a gente tem que ter corpos, né, saudáveis, magros, bonitos e uma pressão por dar conta, né, de casa, de filho, de trabalho, de forma plena. Então, olha o nível de ansiedade que a gente eleva. E aí, ao mesmo tempo, como eu não tenho a capacidade de dar conta disso tudo, porque é inaceitável. Os pratinhos, né, que você comentou, os pratinhos estavam ali girando. Nem é justa essa comparação, porque o artista circense, ele treina para fazer aquilo. E a gente não treina para equilibrar trabalho, marido, filho, tudo, né, simultaneamente. É óbvio que um ou alguns pratos da nossa vida vão cair. Só que a nossa tentativa de manter eles equilibrados é tão grande que aí eu vou para um nível de depressão porque eu percebo que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, porque eu me elevo, né? Eu me levo a um nível de pressão tão grande que chega uma hora que eu digo assim, meu corpo diz, né? Olha, não dá para continuar dessa forma. Eu não aceito que eu sou vulnerável, né? Como eu a não Célia aceito. Eu sou, e tá tudo bem, porque eu sou humana. Ponto. Sim. Só isso, né? Faz parte. Mas é difícil. Existe muita questão. A questão da gente ser autoexigente conosco e com os outros. E assim, como é importante a gente ter um olhar compassivo para nós mesmos. Exato. Né? Acolher, aceitar a gente do jeito que a gente é, porque até para eu fazer uma mudança eu preciso me aceitar. Senão eu fico brigando ali comigo. Exatamente. Né? Fico naquela coisa chicoteando por causa de um comportamento. Exatamente. Até onde eu consigo ir, tá tudo bem. Dos transtornos, da saúde mental, da importância. Ela traz esse aprendizado, como o contato social é importante. Como esse aspecto social, ele é muito importante. A gente viu nos idosos que ficaram mais reclusos, os adolescentes que saíram da escola, perderam contato com os amigos, os grupos que faziam, os esportes que faziam. Então, todo mundo sofreu essa reclusão. Nós vamos estar mais para frente apresentando aspectos do transtorno do estresse pós-traumático, todos nós, de alguma forma. E tudo isso traz esse ensinamento, porque a gente precisa aprender a ter flexibilidade, criatividade, se adaptar. Então, eu escutei, por exemplo, comentários de pais falando, pô, mas o professor dando aula ali pela internet, que é ruim e tal. Eu falei, ele está aprendendo. Esse professor está aprendendo. Isso tudo é novo para ele também. Exato. Então, se você que é de uma área aí de dar aula, de marketing e tudo mais, entre em contato com a escola, pergunta se você pode dar e orientar um pouco esses professores na didática para poder conseguir ter um nível de atenção dos alunos, de que forma pode envolver. Se não seria interessante, na hora da aula, o aluno colocar pelo menos a blusa da escola, estar com a câmera aberta, senão parece que você está falando com o espírito, né? Fulano, não responde, né? Você não sabe se está ali ou não. Então, manter, né? A gente precisa ter essa flexibilidade. Exato. Então,
Urano, para quem entende de astrologia, veio aí para poder trazer, tá tudo arrumadinho, ele vai lá e puxa o chão. Né? Quando você pensa que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse jogo. E aí, a cooperação, eu fiquei muito feliz que no prédio que eu moro, um pouco antes, parece que as pessoas vão sendo preparadas. Foi feito um grupo de WhatsApp das moradoras do prédio. Então, você vai no supermercado, pode trazer isso para mim? Ah, posso. Alguém vai na farmácia? Aí uma pessoa que tinha uma fazenda tinha ovos, outra tinha queijo, aí começou a vender, então tem uma troca de pessoas, uma ajudando o outro. Então, a questão da cooperação, a gente vive em sociedade por isso, né? Um ajudando o outro, da forma que pode. Então, essa troca, que vai além da parte financeira, de você poder fazer, de fato, uma conexão, porque é isso que nos mantém vivos. Exatamente. Então, essa conexão verdadeira, que é o que falta entre outros aspectos, para a qualidade da nossa vida enquanto ser humano. Perfeito. A gente, de fato, se conectar com o outro. Perfeito. Perfeito, excelente, mais uma vez as duas. Eu estou vendo aqui várias perguntas entrando nos comentários, eu prometo que eu vou ler já já. Eu vou só amarrar aqui um pouco essas questões, vou trazer aqui uma reflexão e aí a gente entra nos comentários, tá? Duas questões, né? Uma sobre, até para a gente entrar um pouco no foco do feminino, né? No foco das mulheres. A depressão, né? Vou trazer duas reflexões. Nem sempre a pessoa que comete o suicídio, ela gostaria efetivamente de morrer, né? Ela quer se livrar de um problema, de algo que a incomoda, de algo que a sufoca. Essa é uma reflexão. E a ansiedade, trazendo um pouco essa questão que a Célia comentou agora, né? De Urano e da sensação de estar tudo arrumado e de repente vem um tsunami e muda tudo, né? Tsunami por minha conta. Da mudança que acontece é a gente achar que pode planejar, e a gente precisa sentir que está planejando. Então, a ansiedade, ela nos traz essa falsa sensação de controle, porque se eu estou falando algo que não aconteceu no futuro, eu estou, de certa forma, buscando manter um controle sobre uma situação, né? Ter essa consciência de que a gente não tem o controle, muitas vezes dói, dá a sensação do medo. E quando você fica com os problemas, antecipando as questões o tempo todo, é como se você tivesse uma sensação falsa de estar conseguindo ali manipular de alguma forma. Então, estou trazendo essas duas reflexões para ver se isso faz sentido para vocês e fazendo um recorte já para a questão das mulheres, né? Tem pesquisas aí recentes, muito em razão do Setembro Amarelo, que dão conta de que a tentativa de suicídio entre mulheres, ela é maior do que entre os homens, sobretudo agora nesse cenário de pandemia e certamente por, né, trazendo essas várias razões que vocês mesmas trouxeram aqui. E também conectar um pouco isso com o crescimento da violência contra a mulher, essa violência doméstica, que lamentavelmente, né, graças a Deus a rede de enfrentamento só cresce, mas a gente tem visto casos muito tristes, muito lamentáveis ainda, né? Então eu queria conectar um pouco esses pontos, né? Vocês já falaram muito dos sinais, que é importante observar, queria trazer de novo um pouco isso para o contexto feminino, e encarar um pouco isso de frente, encarar mesmo, assim, por que as mulheres tentam mais, por que tentam mais nesse cenário, né? Conectando com a questão da violência doméstica também, e de que forma as mulheres mais tentam. Vanessa trouxe esse recorte numa conversa que nós tivemos antes da live, e como os homens também fazem, né? Então vamos conectar um pouco esses pontos, e depois trazer aí os comentários que eu estou vendo aqui, que tem várias pessoas querendo falar um pouquinho também. Vamos lá, a palavra é com vocês. Do que eu consegui ouvir, a gente falou um pouquinho, né, Patrícia, assim, sobre o recorte, a gente falou dos meios, né, nos quais os homens e as mulheres diferem na tentativa aí, né, de suicídio.
Acho que é um recorte importante para a gente compartilhar, porque homens, né, acho que cometem, vamos dizer assim, não vou dizer que são mais bem-sucedidos, porque não é bem-sucedido cometer um ato de suicídio, né? Mas concretizam de fato o ato. Então, a gente está falando de quase 76%, 76% a 79%, então tem uma variação por estado no Brasil, tá? Então, a gente está falando de um índice muito alto, né, de tentativas de suicídio, que os homens, então, têm uma prevalência maior aí de conseguir, né? E por que isso? Porque homens acabam utilizando meios mais letais. A gente está falando de armas de fogo, enforcamento. Então, assim, vai para realmente resolver. Não que as mulheres não façam isso, porque o que até a Patrícia falou no recorte anterior, né? A pessoa, muitas vezes, ela não quer acabar com a vida dela. Só que ela está num nível de sofrimento tão grande que ela não enxerga mais alternativa para acabar com aquela dor. Então, ela utiliza dessa estratégia para, de fato, né, resolver essa situação. E as mulheres, né, então, os meios utilizados pelas mulheres, eles são mais voltados, né, para autointoxicação, quando a gente fala de uso de medicação, fumaça, fogo, o que faz com que as mulheres até cheguem mais aos hospitais do que os homens. Porque quando você, né, utiliza uma arma de fogo, uma via pública, para se jogar na frente de um carro, por exemplo, a probabilidade de acontecer o óbito é maior do que você talvez fazer o uso da medicação. Então, esse é um ponto sutil na relação entre homens e mulheres com relação a esse tema. Mas, assim, o quanto é importante a gente dar um passo atrás e pensar no quanto, né, precisa ter acesso, precisa ter a informação e ajudar, né, de forma acolhedora essas pessoas para que elas enxerguem que existe alternativa. Eu acho que esse é o ponto até principal para a gente, de fato, fazer o recorte. Eu não ouvi as outras perguntas, viu, Patrícia? Até se Célia quiser complementar e falar as demais, aí eu posso ir na sequência também. Tá. Perfeito, obrigada, Vanessa. Então, trazendo assim, a mulher, fazendo uma comparação da mulher com o homem, ela tem mais... ela chega em casa, por exemplo, ela não descansa, ela tem uma outra jornada. Então, além de trabalhar fora, né, tem que ser magra, bonita, bem-sucedida, ganhar dinheiro, ela ainda tem que cuidar dos afazeres da casa. Mas até que ela tenha alguém para ajudar, ela ainda tem essa parte. Dá assistência para os filhos na parte pedagógica. Então, geralmente, toda essa função fica para ela. Então, ela acaba ficando sobrecarregada também disso tudo. Então, qual é a hora que ela descansa? Né? Então, dorme com o olho aberto ou outro fechado. Né? O tempo todo ali, ligada. Então, a amígdala do cérebro está ali disparada. Você tem um bebê, quem já teve filho aqui, você já levanta, porque o instinto materno vai lá. Então, a gente acaba ficando muito mais sobrecarregada. Esse é um dos fatores. O outro, da violência doméstica, que ocorre com as mulheres, com a pandemia se intensificou, porque antes você podia sair, alguém podia ver uma mancha, né? Agora a gente ainda usa máscara, então dá até para esconder mais. E também pelas questões, às vezes, do cônjuge que ficou desempregado, também não está tendo contato social, não está jogando o futebol dele para esparecer. As pessoas, aumentou muito o uso e abuso de álcool e outras drogas durante a pandemia como forma de coping, de enfrentamento. É uma forma negativa de enfrentamento. Então, também, talvez essa pessoa, né, pelo álcool e todas essas outras questões, aumentou ainda mais a parte de agressividade e essas mulheres sofreram muito mais, estão sofrendo nesse período da pandemia. E tem estudos que evidenciam que as mulheres que sofrem violência doméstica tendem a ir para uma ideação suicida. E veio também, desde assim, crianças não domésticas, não só de cônjuge, mas às vezes dentro do ambiente familiar. Um abuso sexual, apanhar, entre outras questões, e que acontece muito em criança e mulheres idosas acima de 60. São dois grupos também que se destacam nesse aspecto. Sim. Então, como é importante também a gente ter a esperança
de que está no momento de dor, que a gente não faz nada sozinho nessa vida. Talvez a hora da morte, né? Que é sozinho mesmo. Mas até no nascimento hoje tem ajuda, né? De médico, de parteira. Então, a gente precisa aprender a pedir ajuda, a pedir socorro, a falar com alguém da nossa confiança. Se você ainda não vai num médico, num psicólogo, mas você começa a conversar com alguém da sua confiança e a partir daí você vai buscando mais ajuda. A gente precisa dessa rede de proteção. Ninguém faz nada sozinho. E saber que no momento você está na dor, mas você pode ir para o amor. Então, essa situação pode mudar. Tem muitos depoimentos de pessoas que tentaram suicídio e estão vivas, mudaram a postura e com a experiência de vida, fazem palestras e tudo mais, então eles relatam, meu Deus, a minha vida hoje está ótima, aconteceu tanta coisa boa, imagina se tivesse dado certo aquilo. Então, tudo é cíclico. Eu sei que às vezes a pessoa não vê luz no fim do túnel, mas o túnel tem uma luz. Dar mais uns passos ali que você vai ver a luz. Não é gruta, é túnel. Tem luz no fim do túnel. Então, ter esse movimento de esperança. Às vezes também eu escuto pessoas falando assim, nossa, esse momento está horrível, só falando coisa negativa. O jovem escuta, então ele fica pensando, que futuro me espera? Né? Isso também não é legal. Então, como é importante a gente saber também que o mundo vai tendo criatividade, pessoas competentes para poder ir lidando com os desafios que aparecem. E o suicídio entre adolescentes vem crescendo muito também, né? Isso é um dado importante que você trouxe. E mais em meninas do que em meninos, né? Exatamente. Infelizmente. E muito por esses fatores, né? A gente está falando aí de motivado por conta do próprio isolamento, né? Porque aí você acaba se distanciando da escola, porque ali você tem um período, né, de não exposição muitas vezes ao próprio agressor, que deixa essa jovem, né, em maior vulnerabilidade. Então, é um ponto aí realmente para ser olhado. Essa coisa de que a violência, somente a pessoa tem que pedir ajuda. A gente precisa estar com um olhar muito atento. Crianças sofrendo violência em casa, abuso sexual, violência psicológica, adulto, criança, idoso, adolescente, né? Então, as adolescentes, né, ainda tem um outro fator, né? Porque é um fato. É um momento de transição da vida. Todo mundo aqui já foi adolescente em algum momento e sabe que é uma fase de mudanças. Eu não vou dizer que é complexa, mas é uma fase de mudanças. Então, é uma questão hormonal muito intensa e a gente não pode ignorar esse fator. Meninos e meninas passam por essa transição. Mas hoje, até motivados até pelo próprio cyberbullying, ou até mesmo quando a gente pensa, né, nessa violência sexual virtual, porque ela tem a preocupação de que ela está exposta, ela está vulnerável, o corpo dela está sendo invadido, a intimidade sendo invadida. Então, isso traz vergonha, constrangimento. Então, a busca, talvez, pelo ato, né, de cometer o ato, né, do suicídio, é para não enfrentar essa família. Porque muitas vezes, como a gente já falou aqui, o próprio abusador está dentro da casa. Seja o pai, seja o irmão, um primo, um tio. Então, olha que situação, né, que já passa por um processo de mudança intensa. Muitos dos transtornos, se não todos, né, eles surgem, né, ou eles culminam realmente na adolescência, e você coloca associado a isso uma violência doméstica, uma violência sexual, psicológica. É um emocional que está ali em construção, em formação de personalidade, ter que lidar com tantos conflitos. É complicado. Então, a gente precisa estar com essa escuta ativa, lembrar que a vítima, ela é vítima, ela não é culpada. Esses dias, foge um pouco do assunto, mas me chamou a atenção uma jovem andando de bicicleta, gente, numa rua. A menina foi assediada, o rapaz se sentiu no direito de quase atropelar para passar a mão, assediá-la. Então, assim, que ponto que a gente chega? Eu, por exemplo, eu adoro andar de bicicleta. Eu confesso que eu não ando mais de bicicleta. Meu marido tá aqui na live, ele sabe dessa história. Eu pedalando sozinha, 7h pouca da manhã, um rapaz me seguindo de bicicleta, eu perdi meu direito de ir e vir, né? Eu não sei qual era a intenção dele, se ele queria me assaltar, se ele queria fazer graça, eu não sei.
mas a gente perde, de fato, o direito de ir e vir. E, infelizmente, são coisas que só as mulheres passam. Só elas sentem a vulnerabilidade, né? A exposição que elas acabam se pondo, que nós nos colocamos, né? Porque a sociedade impõe que a gente é o sexo frágil, que a gente não tem o direito. Exato. E não Exato. é isso. A gente precisa cada vez mais empoderar as mulheres, sim, dar acesso à educação, dar essa autonomia. Tá aqui, né? Eu sei que você tá. Dar essa autonomia, sim, porque uma mulher empoderada é capaz, sim, de enfrentar dificuldades, mas a gente precisa ter uma estrutura psicológica de base, a gente precisa dar acesso, dar condições, porque uma mulher com dependência financeira, ela não consegue, muitas vezes, se livrar da garra de alguém que comete abuso. Exatamente. Então, se a gente não... E quando eu falo empoderar, não somente na palavra porque ela está em moda, mas porque, de fato, a gente precisa dar força, a gente precisa dar voz e instrumentos para que essas mulheres possam realmente agir, reagir e enfrentar. Porque a gente dá conta de um monte de coisa, mas tem outras que, infelizmente, elas são mais fortes do que nós. E a gente precisa ter apoio. Então, por isso que a rede de apoio, ela é muito importante para que a gente possa, na hora que uma balança ou que uma pessoa tem dificuldade, que essa mão seja estendida assim, porque às vezes é muito difícil até levantar a mão para pedir ajuda. E praticar a sororidade efetivamente, né? Entender o que é a sororidade, que às vezes a gente fala muito, né? Porque quando eu apoio a autoestima de uma mulher, eu estou apoiando a minha também, mas às vezes a gente tem essa dificuldade, né? É algo que a gente precisa trabalhar melhor também, né? É um desafio nosso, entre mulheres também, né? A importância disso. Desculpa, te cortei. Que eu achei interessante também, é a gente pensar que a gente também tem aquele tabu. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí você sabe de uma pessoa que está sofrendo um abuso e a gente fala, não, mete sim, mete a polícia. Então, a gente também sair dessa posição de passividade e hoje é a vizinha, amanhã é uma filha, é uma neta. Então, a gente precisa se mobilizar também e fazer essas denúncias. Né? Exato. Prestar essa ajuda. Muitas vezes presencia, essencial. Não faz nada. Você pode não fazer nada, mas você pode chamar uma autoridade para fazer. E salvar uma vida, né? Essa pessoa que a Vanessa trouxe, né? Essa mulher, se não me engano, ela é do Sul, né? Eu já até postei uma entrevista da Fátima Bernardes com ela. Ela poderia ter morrido, né? Ela poderia não estar mais aqui. Ela sofreu, se foram 2 crimes, uma violação, invadir um corpo, né? Passar a mão no corpo de uma mulher, e o outro foi derrubá-la da bicicleta, e ela poderia ter vindo um outro carro e atropelá-la. Né? Então, você imagina a que ponto a gente está chegando uma brincadeira que poderia ter custado a vida de uma pessoa. Né? Então, é algo muito sério. Felizmente, e essa fase... tem a tecnologia que... Pode falar. Tem a tecnologia que gravou isso tudo e a nível nacional, talvez internacional, isso vai chegar, essa pessoa vai ser identificada pela placa do carro. Exatamente. E que então, as medidas cabíveis... Tem câmera em tudo hoje, né? Exatamente. Para o bem e para o mal, né? Mas que bom que está tá, assim, a serviço do bem. E que iniba outras eventuais atitudes como essa. Né? De quem quer que seja, né? Porque é um direito nosso. Nosso corpo, nossa liberdade de ir e vir, né? A Vanessa gosta de andar de bicicleta e aí não vai andar mais porque, né, foi perseguida, alguém... Que isso, né? Isso tem que acabar em algum momento. Ou pelo menos, né, a gente sabe que é o ser humano, né? A gente sabe que os desvios estão todos aí. Acabar é uma utopia, é uma ilusão. Né? Mas que iniba, que esse tipo de comportamento seja cada vez mais inibido, porque a justiça vai começar a valer cada vez mais, porque essa rede de enfrentamento ela vai se fortalecer cada vez mais, porque as pessoas vão ter coragem de meter a colher sim, né? Um abuso, um ato de violência, qual é o poder que eu tenho de mudar isso? Denunciar. Sim, eu posso se você denunciar, eu não vou ficar lá, né?
E se você, por algum motivo, né, não se sente à vontade para ir lá e meter a colher, liga para um 80, liga para um 90. O 190 é polícia normal, né, para qualquer ocorrência. O 180 é especialmente para casos de violência contra a mulher. Então, assim, vai bater na porta e vai chegar. Hoje mesmo no jornal, uma mulher ligou, né? Isso a gente vê todos os dias, não é nenhuma, infelizmente, não é nenhuma notícia nova, mas infelizmente muito recorrente. Uma mulher que ligou para a polícia pedindo uma pizza e o policial entendeu, você viu? Sim, e o policial foi muito sagaz, ele entendeu que não era um trote e que ela estava pensando, que ele falava assim, é asa branca? Ela, não, era arma branca. Então, assim, ela estava sendo agredida com uma faca dentro de casa pelo companheiro. Alguém que ela conviveu, né, por 10 anos e agora na pandemia, nesses últimos dias, se tornou uma pessoa violenta. Então, olha que situação, né? Então, assim, que bom que teve um policial ali que estava atento, né, ao sinal que ela emitiu, mas ele poderia ter encarado como um trote, por exemplo, e não ter acudido e ele foi pego em flagrante e foi preso, enfim. Então, a gente precisa, sim, denunciar. Se você não tem coragem de bater na porta, liga para a polícia, faça algo. E sim, a gente precisa se mobilizar, porque a violência, muitas das vezes, ela começa em casa quando é criança. Porque a criança apanha e ela cresce num padrão, né, entendendo que aquela violência é natural, e então ela vai se envolver com um companheiro ou uma companheira que também é abusadora, e assim se dá o ciclo da violência, né? Então, olha como é importante a gente olhar para essa infância, para esse primeiro estágio da vida, e os pais têm um papel fundamental de ensinar, e o exemplo arrasta a multidão, muito mais do que as palavras, né? Então a gente precisa realmente mudar a forma como a gente encara a violência, né? Porque não é brincadeira. Não é. Perfeito. Meninas, olha, estamos chegando ao fim. Uma pena, né? Ficaria aqui até o fim de semana conversando. Tá maravilhosa essa conversa, né? É um tema tão sério, um tema tão importante. Mas, assim, estamos aqui para celebrar a vida, né? Para trazer essa mensagem de que a vida é importante. Praticar o amor incondicional muitas vezes não é fácil. Amor incondicional por você mesma não é nada fácil, né? Para algumas pessoas talvez seja mais fácil, para outras não, né? Você tem que trabalhar aí crenças, padrões que vêm lá de trás, né? Seja da sua questão, de questões familiares, seja do ambiente onde você vive, da forma como a sua personalidade ali, né, foi forjada, né? Vamos falar dessa maneira. Mas o que é importante é essa mensagem que a gente está trazendo, né? Vale a pena viver, vale a pena estar aqui. E o que é mais importante é viver este momento, né? Como a Célia trouxe bem, o presente é um presente, né? É claro, né? Você pode estar hospitalizado, você pode estar passando por uma crise financeira, né? Mas como é que isso pode ser o meu presente? Porque a roda gira, porque o que é hoje pode não ser daqui a pouco. O importante é você se permitir agir de alguma forma, né? Se permitir acreditar, trazer ação, né, para a sua vida. E quando eu digo trazer ação, não significa entrar num processo de ansiedade, não é isso. A chave é o equilíbrio, né? É difícil muitas vezes, mas é importante a gente buscar cada vez mais e acreditar que estar aqui é importante, tem um propósito. E a gente, se não encontrou ainda, a gente vai encontrar, porque a jornada é importante, né? É a caminhada, é esse caminhar dia após dia, tijolinho por tijolinho. Eu vou ler aqui rapidinho algumas questões, eu sei que Vanessa tem compromisso também, já estou extrapolando aqui o horário que eu combinei com ela, estou envergonhada, mas preciso confessar que eu estou feliz. Eu tenho 5 minutos ainda, eu tenho 5 minutos. Então vou aqui começar rapidinho, peraí. Aqui. Tem vários elogios. Super obrigada aí, aqui agradeço em nome das 3 pelos agradecimentos, pelos elogios.
Aí fala aqui da punição, né? A gente estava citando o caso da bicicleta, né? Do carro, do que foi feito, né? Os professores tiveram que adotar, Maria Lúcia, uma nova metodologia em tempo recorde. Muito em cima da fala das mudanças, né, que a pandemia tem trazido, da necessidade de dar velocidade, né, a essas transformações. A pandemia trouxe mortes coletivas, e isso é terrível, sem dúvida. É muito triste. Falando da depressão, que a pessoa não vê graça em nada e que o céu não fica azul. Realmente, é uma boa metáfora. Bom, aí aqui uma questão importante, que pedir ajuda não é uma vergonha. As pessoas precisam encarar isso como uma questão a ser resolvida como qualquer outra. Perfeito. Tem aqui o nosso amigo em comum, Jason, dizendo que essa live precisa ser gravada, porque está muito boa, com certeza. Está sendo gravada. Citamos você aqui no começo, Jason. Super obrigada por nos conectar. Bom, provavelmente Patrícia, tem mais posso coisas. só fazer um comentário Com final, certeza, né? com certeza. Pode. E eu acho que só, né, claro, vou agradecer já mais uma vez de novo, né, pela oportunidade da conexão. Acho que Jason é sempre um ser de luz, né, trazendo brilho aí para a nossa vida. Mas eu acho que também para fechar, é importante a gente falar, né, a gente acho que falou um pouco sobre isso ao longo da live, mas que as pessoas não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham julgamentos para com a dor do outro, né? Porque cada pessoa é única, cada pessoa enfrenta as suas jornadas, as suas batalhas de uma maneira única e particular. Então, o que é sofrimento para um pode não ser para o outro. Acolhimento, proximidade, né? Eu acho que em algum momento alguém perguntou assim, como ajudar alguém em depressão, né? É isso, pergunte como pode ajudar, perceba que o padrão talvez dela não esteja mais como ela vinha apresentando, né? Então se aproxime, ofereça essa ajuda e também, né, porque amigos, familiares formam uma rede de apoio muito importante. E somado a isso, a gente precisa, né? Em muitos casos, a depressão ela tem níveis, vamos dizer assim, né? Ela tem severidade mais leve, mais severa mesmo. Então, às vezes, quando a gente vai buscar ajuda, já passou de uma simples falta de vontade de, né? E aí, assim, a gente já está num caminho mais crônico, mais crítico. Então, quanto mais cedo a gente olha para essas questões, acessa essas vulnerabilidades e olha para isso com, né, olhar para frente mesmo, né, para que a gente de fato possa enfrentar essas situações, pode ajudar essa pessoa a voltar, vamos dizer assim, entre aspas, mesmo a uma normalidade. Então, procurem ajuda. Pensando até na própria, né, a campanha de Setembro Amarelo que a gente encerra hoje mês, mas isso não é uma pauta que termina aqui, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né, a gente falou aqui, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Então, a gente está falando de índices muito altos. Então, gente, se eu posso deixar algum recado final, é acolhimento, é ajuda, é não julgamento, né? E, enfim, tem alternativa. Não pensem vocês que para nada a gente deixa de ter alternativa. A gente sempre vai ter uma alternativa. Então, pode estar difícil, talvez, estender a mão, que alguém venha e ajude essa pessoa a levantar, porque a ajuda ela é fundamental. Perfeito, Vanessa. Super obrigada. Mais uma vez, gratidão pela presença. Foi ótimo. Volte sempre. Com certeza nós nos encontraremos muitas outras vezes. Super obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Passou super rápido. Quando você falou no horário que eu vi, realmente falei, meu Deus, já está na hora aqui do meu cliente, eu preciso ir. Mas gratidão mesmo pela oportunidade. Célia, um prazer. Patrícia, todo mundo está aqui. Não deu para mandar beijo para todo mundo. Mas muito obrigada e a gente, em breve, com certeza vai se encontrar em outros projetos, em outras coisas. Com certeza. Beijo enorme. Beijo. Tchau, Vanessa. Tchau, boa noite. Então, boa noite. Então, para estar fazendo um fechamento, eu queria trazer um assunto que eu também acho importante, que é o caso da gestante.
no pós-parto. Importante. Porque ela também, por uma mudança hormonal, ela pode ir para um quadro de depressão e cometer um suicídio. Então, muitas vezes, também é algo invisível e acontece bastante. Então, como é importante o próprio ginecologista já estar atento no comportamento daquela paciente que ele tem, a própria família, porque às vezes tem pessoas que não têm um quadro e que nessa mudança hormonal da noite para o dia, quando a criança nasce, essa mãe pode apresentar um quadro depressivo, que não é bem percebido, pelo cansaço do dia a dia. Essa mãe começa a ter uma dificuldade de fazer o vínculo com a criança, se acha incapaz de cuidar, e no momento de impulso, porque o suicídio pode vir também no momento de impulso e acontecer. E lembrando que não é porque a pessoa fez uma tentativa de suicídio que, por exemplo, a família vai relaxar, porque você vai tentar de novo pegar quando. Não. As pesquisas mostram que as pessoas que tentaram podem tentar de novo. Você precisa ficar atento a esses sinais. Né? A fala das pessoas. Muitas vezes as pessoas, de maneira direta ou indireta, deixam uma mensagem daquilo que elas estão pretendendo. Então, a gente precisa estar atento à fala do outro, ao comportamento, às coisas que elas fazem, para poder ajudar nessa prevenção de um suicídio. Né? Perfeito, Célia. Importantíssimo. Lembrando desse aspecto, então, do não julgamento, de acolher a dor do outro, porque para aquela pessoa está sendo difícil, uma outra pessoa lidaria bem com aquela situação, e essa pessoa não. Essa pessoa precisa de ajuda. Os casos ligados a suicídio, a depressão, né, são transtornos mentais, então a pessoa tem mesmo um quadro patológico que precisa de um cuidado de atenção. E lembrando, Pierre Weil, que é psicólogo, foi um dos fundadores da Unipaz, ele fala acho que, se não me engano, foi o último livro que ele escreveu, ele fala da questão do entregar e confiar. Isso é sair do controle. Acreditar na sua capacidade, dentro do que a autoeficácia fala, de que você pode lidar com qualquer coisa que aconteça com você. Que você pode pedir ajuda para enfrentar uma determinada situação. A gente não faz nada sozinho. A gente vive em sociedade, a gente precisa um dos outros. Peça ajuda para a pessoa de confiança. Perfeito. Vale a pena viver, tudo importa. É isso aí. Perfeito, Célia. Importantíssima essa questão que você trouxe, né? Da relação da mulher, da gestante, né, com o bebê, do quadro depressivo, é essencial, né? Ficar atento aos sinais, ficar atenta às mudanças, né? No seu comportamento, na forma de perceber a vida. É uma transformação enorme você passar a ser mãe, né? Ter que cuidar daquela vida que chegou ali, né? Embora a maternidade seja algo muito lindo, né? Romântico, né? A gente sabe que não é bem assim, né? E que é preciso ter preparo psíquico, sim, né? E nem sempre, às vezes você acha que tem e acontece alguma coisa aí no meio do caminho e entra num descompasso, né? Então é preciso ficar atento. Os índices de suicídio são representativos, né? É muito importante você ficar ligado aos sinais e uma coisa que você trouxe, né? Que eu acho que é a essência de tudo isso que a gente falou é praticar a escuta ativa. Primeiro com você mesma, né? E saber ouvir o outro. Afetiva, atenciosa. Perfeito. Com compaixão. Perfeito, Célia. Super obrigado. Beijo enorme para você. Também. Muito bom ter você aqui mais uma vez, né? Essa casa que já é sua, né? A gente já conversou uma outra oportunidade e seja super bem-vinda e com certeza a gente vai se encontrar aqui outras vezes. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Obrigada e a todas as pessoas que participaram da nossa live, muitíssimo obrigada por tudo, viu? Só
Agradecimentos aqui aos elogios, aos comentários. Tem um último aqui, triste por perder. Grande parte, meu Insta estava travando. Mas olha, não se preocupa não que vai ficar gravado, estou postando agora lá na página do Instagram. E você pode participar, se quiser indicar para outras pessoas, né? Se achar que tem alguém que você conhece que precise ouvir essas informações, esses esclarecimentos. O que a gente fez aqui foi prestar um serviço, falar sobre temas muito importantes, com um sentido claro de contribuir, de ajudar. E, de novo, né, Célia? Reiterar que a vida vale a pena. Muito obrigada. Beijo grande e até a próxima.